noite. Boa noite. Minha Nossa Senhora, que fraqueza. Boa noite. Boa noite. Quem está vindo, dá uma glória a Deus aí. Glória. Sim, começamos a melhorar. Meus queridos irmãos, eu me chamo Arthur, sou seminarista da Diocese de Vitória, tenho 30 anos de idade, estou no seminário já há 7 anos. Significa que daqui a 1 ano e meio, pela graça de Deus, eu serei ordenado diácono da Igreja de Vitória. E a cada vez que eu venho, eu percebo que está chegando mais perto, porque há 7 anos atrás, na verdade 8, quando eu entrei mesmo no propedêutico, eu fui enviado por aqui, eu preguei, se eu não me engano, no dia que eu fui enviado, eu falei que em 8 anos eu seria diácono, depois padre. Cada ano eu venho pelo menos umas 3 vezes pregar, então cada dia eu falo, 5 anos, 2, e daqui a um tempo eu vou falar assim, eu sou diácono da igreja, eu sou padre da igreja, eu sou fruto desse grupo de oração. Aplaude mais quando o primeiro água, é isso? Meus irmãos, com muita alegria eu venho aqui esta noite, e o tema de hoje é: não somos peregrinos neste mundo, mas sim membros da família de Deus. A palavra também peregrino pode ser considerada como estrangeiro. E é estranho pensar isso que nós cantamos agora há pouco, sou estrangeiro do Senhor no meu lugar. Quando nós cantamos isso é um tom positivo. Ou seja, eu não pertenço a esse mundo, eu sou estrangeiro, isso é algo bom. Só que nessa palavra parece algo negativo, porque, digamos que ele está negando que é peregrino neste mundo para ser algo maior. Significa, em primeiro lugar, e você tem que gravar isso no seu coração, que apesar de estrangeiro neste lugar, e isso é bom, você não anda nessa terra vagando. Você tem um lugar, você pertence a algo e a alguém. E é muito importante isso, porque eu não sei quem aqui já foi estrangeiro em outra terra. Eu fui mais ou menos, porque eu fui da Bahia para cá, né, a Gabi também. E quando eu cheguei aqui era outra realidade. Durante um ano eu fui estrangeiro nesse lugar. E é muito diferente do que alguém que vai para outro país, alguém que vai refugiado. Eu imagino que deve ser muito difícil chegar numa nação nova e ser desconsiderado, tem problemas com visto. E deve ser tão bom quando aquela pessoa de repente consegue a sua legalidade e começa a andar na lei, ou seja, agora eu sou cidadão deste lugar, por algum motivo agora eu sou cidadão. Que paz que deve gerar nesse coração. E eu quero dizer para você que apesar de que você não pertence a essa terra, você tem um lugar, você tem uma família para pertencer. Por isso se alegre no dia de hoje, porque você não anda por aí perdido como alguém largado. Amém? Amém. Pega a tua palavra para mim em Efésios capítulo 2, a partir do versículo, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 22. Ali na arte está do 4, mas para a gente adiantar, vamos pegar a essência dessa palavra. E nessa palavra, preste bastante atenção nos detalhes. A minha tradução talvez seja diferente de alguns, a minha Jerusalém, mas vai prestando atenção lendo e vai pegando cada palavra, porque aqui está a essência da carta aos Efésios. Nós vamos entender isso. Mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, foste trazido para perto pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade, a lei e os mandamentos expressos em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz, e de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, no qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele nós, judeus e gentios, um só Espírito, temos acesso ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual é Cristo Jesus a pedra angular, nele bem articulado, todo edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também nele sois edificados para seres habitação de Deus no Espírito. Palavra do Senhor. Para que nós possamos entender aquilo que Cristo quer nos falar através dessa palavra, nós primeiro precisamos entender o que é a carta dos Efésios, qual é a intenção dela. Alguns dizem inclusive que essa carta nem foi escrita por Paulo, e de fato só algumas das cartas paulinas pertencem legitimamente a Paulo. Algumas foram associadas, ele era muito comum isso naquele tempo,
Ou seja, eu escrevia e colocava o nome de outra pessoa, homenageava. Eu era discípulo daquela pessoa e por isso trazia os elementos. Nesta carta, que na verdade são vários textos enviados para vários povos, mais associados ali a Efésios, há um tema principal, e na teologia vai se chamar de redenção cósmica. E falar de cósmico parece uma definição científica, né? Mas é cosmos enquanto mundo. Jesus, ele reconciliou no sangue dele todo o cosmos, todo o universo. A partir da sua cruz, nós somos reconciliados. E essa reconciliação tem uma característica, que é a paz. E vocês sabem que a paz não é a ausência de hostilidade. A paz não é a ausência de guerra. A paz, sobretudo na teologia paulina, é a certeza da plenitude de Deus. É a segurança de que eu serei salvo. E você pode perguntar, será que alguém pode se gabar de ser salvo? Será que alguém pode bater no peito e falar que eu sou salvo? A verdade é que aquele que vive na graça, e viver na graça não significa que eu não vou pecar, que eu não vou cair, mas significa que o tempo inteiro eu me arrependo, eu busco confissão sacramental frequentemente, porque quando eu caio eu me confesso, então o tempo todo eu estou analisando a minha consequência, e se por acaso, se eu viver assim na graça, mesmo que eu estiver em queda, e no momento da minha morte eu não tiver a oportunidade de me confessar, porque talvez eu não consegui aquela graça naquele momento, se eu vivo arrependido e prostrado nos pés do Senhor, a minha contrição no momento da minha morte pode sim me salvar, ainda que por algum motivo eu não consiga naquele momento alcançar o sacramento da penitência. Isso a igreja nos ensina, porque a contrição perfeita, que é difícil a gente ter, normalmente a gente se confessa e quer buscar o perdão, não porque a gente ofendeu a Deus, mas porque o pecado nos trouxe consequências. Ou seja, eu pequei, eu perdi uma liberdade, eu contraí uma doença, eu bati o meu carro, então eu me confesso pelo efeito, não porque eu ofendi a Deus. A contrição perfeita é a ofensa a Deus. Se eu vivo o tempo inteiro reconciliado com Deus, eu posso bater no peito e falar, eu ando com o Senhor, então Ele me salvará, Ele me socorrerá no momento da morte, então eu vivo em paz, e isso é paz. É a certeza de que mesmo que eu padeça neste mundo, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu morra, eu encontrarei o Senhor. E isso é paz. Por isso, aquele que é reconciliado encontra paz. Sofre, mas sabe aonde está firme o seu coração. Mas não basta ser reconciliado com Deus e viver de qualquer jeito, porque a reconciliação com Deus exige de nós uma transformação. E tem muita gente que vive e se diz reconciliado e até caminha. Muitas pessoas estão aqui no grupo de oração, estão na igreja, às vezes celebrando até a missa, e não vivem como pessoas transformadas, não vivem reconciliados com Deus, porque a reconciliação, ela gera em nós uma transformação, isto é, na medida em que o homem velho morre em mim, eu vou ganhando vida, e não vida biológica, porque eu posso perder a vida biológica, mas quero ter muito mais vida do que quem vive 100 anos aqui, é a vida sobrenatural. E o que deve morrer em mim? O que é o homem velho que a palavra fala? Se você buscar depois alguns versículos anteriores, vai dizer que são os filhos da desobediência. Aqueles que não conseguem, louvado seja Deus, eu estou filmando. Aqueles que não conseguem aqueles que não conseguem obedecer, os filhos da desobediência. Também fala que são os filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Aqueles que andam satisfazendo as vontades da carne e seus impulsos. Se você vive assim, você vive como um filho da ira. Você não vive como um filho da luz. Você anda nas trevas, porque para você o que importa é fazer, é ser feliz e pronto, porque alguém falava aqui mais cedo, né? Vamos viver o dia de hoje e pronto, acabou, porque curte, porque eu só tenho uma vida. Não é assim que o filho da luz vive. Eu vivo renunciando a mim mesmo, eu renunciando a minha carne, aos meus desejos. Você talvez chegou cansado do trabalho, você que é servo veio aqui. Quantas vezes nós servos chegamos aqui cansados, mas a gente tem que vir aqui na frente sorrir e alegrar o povo. Isso não é um sacrifício impossível de se fazer, isso é renunciar à minha vontade para que a vontade de Deus seja a minha. E assim os sentimentos de Cristo sejam os meus sentimentos, e isso é libertador. Isso é maravilhoso, sentir o que Deus sente. É interessante que na casa de oração que é Betânia, nós temos 3 grandes exemplos. Maria,
que se põe aos pés de Jesus e contempla, vida de oração. Marta, que é o serviço. Muitos acham que Marta é simplesmente alguém que não reza. Não, porque o serviço brota da amizade com o Senhor. Então ela serve porque ela é amiga de Jesus. Mas tem um terceiro elemento, um terceiro personagem na escola de Betânia, na casa de Betânia, que é Lázaro, aquele que foi ressuscitado. Não adianta nada eu orar, não adianta nada eu servir, se eu não vivo com uma vida nova. Lázaro recebe a vida nova de Cristo. Por isso a minha oração leva ao serviço, por causa da amizade. E o serviço e a oração me levam à transformação, viver como um homem novo. Isso produz em nós e no meio de nós algo chamado unidade. E como que a unidade é rica para a Igreja Católica? Não é agora que nós temos 3 grandes tesouros, só na Igreja Católica tem a brancura da hóstia consagrada, a brancura de Nossa Senhora e a brancura do Papa, que gera em nós unidade. São as 3 brancuras, os 3 tesouros da Igreja Católica. Unidade. A palavra fala que o muro da separação foi rompido. Naqueles tempos, os tempos dos judeus, quando Jesus, contemporâneo de Jesus, o templo de Jerusalém, que era onde residia, onde todos se concentravam para o culto, havia um pátio que os pagãos não poderiam passar. Mesmo aqueles que eram admiradores da fé judaica, eles não adentravam no templo em todos os lugares. Haviam 7 entradas para conseguir entrar. Os judeus sim passavam nas 7 entradas, mas os pagãos, os gentios, não passavam. Só que em Jesus isso muda, porque pelo sangue de Jesus a palavra diz: agora não há mais judeu nem gentil, não há muro de separação, todos nós somos uma família. E família é difícil, porque família se desentende às vezes, família tem suas diferenças, família nem sempre fala a mesma língua, mas nós somos família. E se nós não compreendermos isso, nós vamos perder tempo, porque o que mais tem é católico batendo boca entre si, sabe? Brigando, e aí pode, é véu na missa, não é véu na missa, pode ou não pode bater palma, e um briga com o outro por causa disso. No céu vai ter gente que bateu palma e que não bateu palma na missa, mas quem plantou divisão não entra no céu. Então toma cuidado com a divisão, que é a pior coisa que existe na igreja. Para de brigar, a gente tem que parar de brigar entre si, porque o mundo está aí estruturado, a gente está brigando um com o outro. Isso não é família, nós somos a família de Cristo, não há mais diferença. E essa família tem uma identidade, que é a amizade de Jesus, que nos separa do mundo, e isso se chama santidade, do hebraico kadosh. Santo, nos princípios, lá no início da igreja, era todo cristão, porque santo é separado. Todo mundo que era batizado era chamado de santo, porque compreendiam que eles não falavam a mesma língua do mundo. Quando o Império Romano aceitou, a Igreja Católica, parou a sua perseguição, tornou como oficial, muitas pessoas pararam de se converter ao cristianismo. Logo naquele momento, algumas pessoas começavam a se destacar, porque nem todos mais viviam como na igreja primitiva. Estes eram chamados, então se destacavam na fé, na esperança e na caridade como santos. Por isso surgiu a devoção a eles. Ou seja, agora não é mais todo mundo, mas aqueles que viveram a fé heróica. Mas a verdade é que, do princípio, todos somos santos. Todos nós batizados somos santos. Todos somos santos. E o que significa para nós? Para finalizar, para que nós possamos rezar. Qual é o desafio que a santidade que todos nós somos em Cristo, separados do mundo, temos que viver? Compreender que nós devemos ser aquilo que nós nascemos para ser. Compreender que eu devo ser santo, ou seja, ser aquilo que eu já sou, porque em Cristo eu já sou separado, mas muitas vezes eu vivo neste mundo como um pagão. Eu professo a minha fé, mas no mundo eu sou um ateu prático, porque as minhas ações não mudam, porque eu posso até mudar alguma ação ou outra, largar um vício, mas eu sou um cristão mole. Um cristão que não resiste, que não enfrenta. E lá em Efésios 6, na armadura do cristão, fala: resistimos em Cristo nos dias maus. E resistir na fortaleza é resistir e enfrentar. Por isso, para de ser mole, levanta a cabeça e vamos seguir, vamos despertar, porque não dá para viver neste mundo dizendo que nós somos católicos sem mudar de vida. A família de Cristo tem uma identidade, e a nossa identidade perpassa por
por inflamar este mundo com a esperança de Deus. E eu quero dizer para vocês que a esperança não é a última que morre, a esperança já morreu e no terceiro dia ressuscitou, por isso ela não morre mais. É nosso papel para falar para este mundo que Jesus está vivo e que Ele reina. Nós somos a família de Cristo, amigos separados. Vamos viver como separados, porque a presença de Deus é a única coisa que deve nos importar. O resto é resto, o resto passa. E se assim eu vivo, na eternidade eu entro. Cuidado para não viver na igreja de Deus, para não pregar em nome de Deus, para não cantar em nome de Deus e chegar no céu e não ser reconhecido por Deus, porque Deus não quer só o nosso serviço, Ele quer a nossa amizade. É isso que nos caracteriza como família. Por isso, cristão, você é família de Deus, você é santo, você é separado. Vamos lutar com todas as forças, uns com os outros. Amém? Amém. Fica de pé, levanta. Feche os teus olhos nesse momento. Já vai levantando os seus braços nesta noite e entregando toda a divisão nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos de Deus aquilo que divide, inclusive o seu coração de Deus. Pensa aí na sua moleza, pensa na sua preguiça de rezar. Nós não devemos rezar porque nós amamos a Deus, não, porque se nós vamos esperar amar a Deus para rezar, nós nunca vamos rezar. Nós devemos rezar até amar a Deus, até amar a Deus, até conseguir amar a Ele, porque nós não amamos ainda. Por isso, de braços erguidos nesta noite, eu convido você a desejar a presença do Senhor. Nesta noite, a presença de Deus quer ser tão forte neste lugar, quase que nós podemos tocar nela, mas para isso nós precisamos desejar essa presença. Nós precisamos mergulhar nesta presença. Nós precisamos compreender que a amizade com o Senhor nos separa de tudo que é ruim, de todo o pecado. E não tem diálogo com o pecado, não tem conversinha com o pecado, não tem pensamento com o pecado. Eu devo pensar que nem existe. Santa Teresa d'Ávila, certos pensamentos que eu não devo nem pensar que existem. Por isso, no dia de hoje, nós precisamos tomar uma radical decisão para ser família de Deus, porque nós fomos separados pelo batismo, reconciliados com Deus. Ergue os seus braços nesta noite e pede a presença do Senhor. Vai dizer: Senhor, eu quero a tua presença neste lugar, eu quero estar junto a ti, Senhor, eu quero te tocar nesta noite, eu quero mergulhar nos teus mistérios, eu quero viver como reconciliado, não como qualquer, porque a esperança é tudo que me resta nesta terra de guerra, de caos. A esperança que, apesar de estrangeiros nesse lugar, quando eu sair deste lugar, meus olhos se fecharem, eles se abrirão de como
uma vez para o Senhor: eu mereci do Senhor. Eu pertenço a Ti. Eu sou a Tua família. Tudo que eu tenho é a Tua presença. Para sempre. Para sempre. E só quem é reconciliado com o Senhor aplaude Ele muito forte.